A primeira coisa que eu vou recomendar para vocês dentro da química orgânica, né, é um caderno separado para a química orgânica. A química orgânica tem um material, tem um volume de matérias muito grande. É muito difícil quando a pessoa chega e fala, por exemplo, assim, ai, cai muita função orgânica na prova. Só de função orgânica tem mais de 10. Então, é um volume muito grande de conteúdo. Então, é importante a gente ter um caderno, né, separado para química orgânica, um caderno para química geral e um caderno para físico-química. A matéria da química orgânica, ela é extremamente acumulativa. Por isso que eu fiz questão de dar uma parada. Semana passada, por exemplo, a aula foi sobre funções nitrogenadas. Está lá no YouTube já essa aula, inclusive. Eu fiz questão de dar uma parada e trazer essa aula de hoje, que é a Introdução à Química Orgânica. Depois eu vou passar para vocês o tema da aula que vem, que eu já defini isso também. Por quê? Porque a matéria é acumulativa. Você tem que lembrar lá no final, quando estiver trabalhando reações orgânicas, o que é um carbono secundário, por exemplo, porque isso vai interferir na sua reação. O que é classificação de cadeia, porque isso vai aparecer lá em isomeria plana para a gente. E a melhor forma de fixar o conteúdo dentro da química orgânica, na verdade, eu falo isso para qualquer uma, né? É com exercício. Tem que sentar a bunda e fazer muito exercício. Por quê? Porque tem muita decoreba. E aí, dentro desses exercícios, vocês vão fixando o conteúdo da química orgânica. Porque, por exemplo, nomenclatura, a própria introdução à química orgânica, tem muita coisa que você tem que ter decorado e pronto. Se você não tiver decorado, você não consegue nem avançar no conteúdo. É simples assim o negócio. E vai ter um momento, né, no estudo ali da química, que tudo vai virar uma coisa só. A gente vai ter a termoquímica lá da FISC, falando da combustão de um hidrocarboneto, e não vai ter essa coisa de química orgânica, FISC, química inorgânica, química geral, não. É tudo uma coisa só, aplicado ali para você numa única questão do vestibular. Então, a gente vai vendo isso por partes, para chegar lá na frente e juntar tudo. Vamos lá. Primeiro, quando eu falo de química orgânica, eu já estou falando aqui da estrela da festa, e a estrela da festa é o carbono, tá? O composto orgânico é aquele que vai apresentar o carbono na composição dele. Mas nem tudo que tem carbono é orgânico, tá bem? Então, a gente vai entender a química orgânica em si como uma parte da química, né? Um ramo da química, como diz aqui no texto, que vai estudar os compostos que têm o carbono. E o carbono ele apresenta propriedades que são bem singulares dele, né? Comparando ali com os outros elementos da tabela periódica. Primeiro, esse carbono não vai aparecer sozinho. Esse carbono ele vai aparecer ali na composição do composto com outros elementos, como, por exemplo, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e os halogênios. Os halogênios é a família 7A da tabela periódica, tá? É aquela que começa lá com flúor, cloro e por aí vai. O que é muito, muito, muito importante aqui, lá da base da química geral? Distribuição eletrônica. Aquele negócio de 1s2, 2s2. Por que isso é muito importante para a gente? Dentro desses elementos, o que eu preciso aqui? Eu preciso saber quantas ligações eles fazem. Eu preciso saber quantas ligações o oxigênio faz. Eu preciso saber quantas ligações o nitrogênio faz, o próprio carbono. E aí, quando a gente pega para fazer a distribuição eletrônica desses caras, vou fazer aqui com vocês. O carbono, ó, a distribuição eletrônica vem em cima do número atômico. E aí, pegando aqui o número atômico dele, que é 6, eu vou ali, ó,
um S2, 2S2, 2P2. O somatório aqui, ó, tem que dar 6. 2 mais 2 mais 2. O somatório tem que dar 6. Tá bem? E aí, nesse quesito, né, eu tenho aqui a minha última camada, que é essa 2 aqui. Dentro dessa minha última camada, eu tenho 4 elétrons. E eu quero ter 8 elétrons, porque o carbono segue a regra do octeto. A regra do octeto diz que 8 elétrons na última camada. 4, para ter 8, ele precisa de mais 4 elétrons. Por isso que o carbono é tetravalente. Por isso que o carbono faz 4 ligações. Tá bem? Tenho ali o meu carbono tetravalente. Quando eu falo, então, tetravalente, gente, eu estou falando o seguinte: o carbono faz 4 ligações, tá? E aí eu já adianto para vocês. O hidrogênio é monovalente, ele faz uma ligação. O oxigênio é bivalente, 2 ligações. O nitrogênio trivalente, porque ele faz 3 ligações. Todo mundo aqui, ó, hidrogênio e os halogênios, a família 7A, eu coloquei aqui de exemplo o flúor e o cloro, são monovalentes, fazem apenas uma ligação, tá bem? Como que eu faço para descobrir as ligações? É quando a gente chega e trabalha ali a distribuição eletrônica. Foi a partir da distribuição eletrônica, regra do octeto, que a gente consegue descobrir quantas ligações o elemento ali faz, tá? Deixa eu passar aqui. Ó, aqui nessa tabela, o que que tem? Tem as possibilidades de ligações. Como que é isso? A quantidade de ligações que faz e as formas que essas ligações aparecem. Por exemplo, o carbono, o primeiro ali, ó, o 1, está fazendo 4 ligações como ele tem que fazer. Mas não são qualquer 4 ligações. 4 ligações simples. Aqui, ó, na segunda possibilidade, uma dupla e 2 simples. Aqui, uma tripla e uma simples. E aqui, 2 ligações duplas. Tá bem? O hidrogênio é monovalente, só faz uma ligação. O oxigênio, ele pode fazer 2 ligações simples ou uma ligação dupla. O nitrogênio é trivalente. Então, o nitrogênio, ele faz, na verdade, uma tripla ou uma dupla e uma simples ou 3 ligações simples. O importante é a valência aqui, ó, sempre ser obedecida. O carbono não pode fazer 3 ligações, porque ele tem que fazer 4 ligações, tá? Então, isso aqui a gente precisa seguir muito bem e saber isso. O carbono tem uma propriedade muito, muito, muito importante, que é a capacidade de formar cadeias. Dentro dessa capacidade de formar cadeias, a gente tem ali o quê? Ele se ligando a ele mesmo, tá? Ó, é carbono se ligando a carbono. Isso é o que permite com que ele forme cadeias. E essas cadeias carbônicas que a gente vai formando, entra ali para a gente a classificação de cadeia. Como é que funciona a classificação da cadeia? A gente vai acompanhar aqui, ó. Deixa eu só passar o slide. Eu tenho a fórmula estrutural. O que é a fórmula estrutural? A fórmula estrutural vai aparecer para mim
a cadeia como um todo, apresentando todas as ligações, todos os ligantes a esse carbono, tudo, tudo, tudo. Repare, ó, carbono, ligação para o hidrogênio, ligação para o carbono, vai apresentar tudo para mim. Ela, digamos que é a maior, assim, né? Porque agora vocês vão ver que ela vai diminuindo. Da estrutural, eu venho aqui para a condensada. O que é a condensada? A condensada, ela literalmente vai condensar o que tem em volta daquele carbono. Esse CH3 aqui, ó, era aquela coisa assim, toda espalhada. E aí condensou o que tem em volta daquele carbono. Por isso que tem ali para mim CH3, C, CH3, CH3, CH2 e por aí vai. Tá bem? O que tem em volta do carbono eu condenso, mas o que está entre os carbonos, ó, repare que as ligações entre os carbonos não somem, elas estão ali sendo apresentadas. Eu não apresento as ligações do carbono com o hidrogênio. Essa é a parte que está condensada. E aqui, ó, fórmula bastão. Enem ama a fórmula bastão e o UERJ também ama a fórmula bastão. A fórmula bastão, ela é a fórmula em linha, né? Como que funciona isso? O que está acontecendo? Analisa aí comigo que eu vou fazer o seguinte com vocês. Ó, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 carbonos em linha reta aqui do rosinha. 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu tenho um CH3 para cima, um CH3 para baixo. São esses aqui, tá? Essa coisa de cima e baixo, gente, tanto faz. E eu tenho um CH3 aqui, que é esse aqui. Vocês conseguem perceber que a fórmula condensada e a fórmula molecular está representando o mesmo composto? Eu só estou usando fórmulas diferentes de apresentar isso, mas é o mesmo composto. Vocês estão conseguindo ver isso? Por favor, me respondam aí no bate-papo. Beleza. Se não tiver, Amanda não tá. Vamos lá, Amanda. Se quiser detalhar para mim aí o que você não consegue perceber, me fala, porque aí eu te ajudo aqui. Larissa comentou que agora que eu expliquei, ela entendeu. Amanda não entendeu, não tem problema. Não precisa pedir desculpa, não, tá? Só vamos lá aqui, ó. Vem comigo. Vou colocar aqui na linha rosa, essa linha reta aqui, e vou apresentar ela aqui para você, ó. Aqueles 5 carbonos reto lá, da fórmula condensada, e aqui na fórmula bastão. Esses caras aqui, ó, são os mesmos, digamos assim, só que representados de forma diferente. E aí, aqui, ó, em azul, CH3, CH3. Nessa fórmula de baixo, na bastão, ela tá aqui, ó, CH3, CH3. E aqui, o CH3 amarelinho. O que que acontece? Aqui na bastão, cada vértice aqui, ó, é um carbono. Onde eu estou fazendo pontinho é carbono. Beleza? E aí, esse de cima é exatamente igual ao de baixo. É a mesma fórmula, o mesmo composto, só que representado de forma diferente, escrito de forma diferente. Tá bem? E aqui, nesse último item, tem a fórmula molecular. A fórmula molecular, ela literalmente está te falando da sua molécula. Quantos carbonos você tem, quantos hidrogênios, quantos oxigênios, e por aí vai. E aí, se você, de nada, Amanda, se você chegar e somar, você vai somar. Ó, vou apagar aqui para a gente somar aqui junto. Eu tenho 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 carbonos. C8. Beleza? E agora eu tenho aqui, ó, 3, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 hidrogênios. A fórmula molecular, então, desse composto é C8H18. Entenderam que esse cara aqui tem essa fórmula molecular C8H18? Entendeu como que eu saí somando isso? Eu literalmente peguei e somei. Fala aí comigo se entenderam, se não entenderam. E aí agora eu vou fazer uma pergunta boa aqui. Quem tem dificuldade de fazer a fórmula molecular usando a fórmula bastão, que é essa daqui, ó. Ou tá tranquilo aí para fazer isso. Beleza? Vamos então fazer isso a partir da fórmula bastão. Por quê? Porque eu já falei, a fórmula bastão é uma fórmula que o vestibular gosta, entendeu? Então a gente vai trabalhar, sair da bastão e chegar na molecular, tá bem? Vamos lá. Vou fazer o seguinte aqui com vocês. Ó, vou contar os hidrogênios com uma cor e contar os carbonos com outra cor. Vou contar os carbonos com a cor vermelha. Vê se me acompanha. Se não, pode falar aí no bate-papo. Estou aqui lendo vocês ao vivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos assinalados na cor vermelha, tá? Vou botar aqui, ó, carbono está em vermelho. Foi carbono, que eu tenho 8 carbonos ali? Perfeito. Agora eu vou contar os hidrogênios. Como que você vai contar os hidrogênios se ele não está aparecendo, né? Que loucura é essa? O carbono faz 4 ligações. Repare que esse carbono aqui, ó, ele já está fazendo uma ligação. Para as 4 que ele precisa, quantas faltam? Quem consegue me responder aí? 3. 3. Então, eu tenho 3 hidrogênios. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. 1, 2, 3 hidrogênios. Vou fazer isso nos outros carbonos. Vê se você vai me acompanhar. Se não, fala aí no bate-papo. Aqui também tem 3 hidrogênios, ó. Aqui também tem 3 hidrogênios. Esse cara aqui, ó, que eu coloquei uma seta, não tem hidrogênio nenhum, porque ele está fazendo as 4 ligações com carbonos. Esse aqui tem 2 hidrogênios. Esse aqui tem 1 hidrogênio. Esse aqui tem 3. E esse aqui tem 3. Vou apagar a seta, porque eu quero que você confira aí se a quantidade de hidrogênios que eu coloquei azulzinha está fazendo sentido para você. Larissa, não tem pergunta boba, vai lá. Porque a ligação do meio pode ter 2. Porque eu não entendi sua pergunta. As pontas não tem. Não tem hidrogênio? É isso que você está perguntando? Vamos lá. Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Ó, o carbono, como é que eu sei quantos hidrogênios tem? O carbono faz 4 ligações. Aqui, cabem 3 hidrogênios nele, porque ele já está fazendo uma, que é essa daqui, ó. Aí, aqui no meio, deixa eu trocar a cor, botar uma cor verde. Aqui no meio, esse carbono aqui está fazendo 1, 2 ligações. Para 4,
eu tenho esses 2 hidrogênios. Foi isso que você me perguntou? Vê se eu te respondi. Entendeu? Perfeito. Vou só apagar aqui em volta, então, para não confundir vocês. E aí... De nada, minha querida. E aí, vamos lá contar, né? Quantidade de hidrogênio. 3 aqui. Com mais 3, 6. Com mais 3, 9. 11, 12, 15, 18. Vocês conseguem ver aí que eu tenho 18 hidrogênios nessa molécula? Ótimo, Amanda, ótimo. Perfeito, gente. Perfeito, Juliana, Alessandra. Gente, é isso. Muito legal quando consegue entender. Cara, a química orgânica, muitas pessoas acabam desistindo dela, mas assim, eu acho de verdade que aqui nas nossas aulas a gente vai nesse passo a passo e a gente vai conseguir acabar com essa dúvida de vez por todas, tá? Não vou mentir para vocês, aqui eu não estou com pressa, eu quero que você saia daqui entendendo o que a gente falou na aula. Tá bem? E aí, se necessário, semana que vem a gente retoma e vai seguindo o assunto. Então, entendemos fórmula estrutural, condensada, bastão e molecular, né? Se preocupa não que vai ter muito exercício para vocês já aqui nesses slides, para vocês colocarem isso em prática. A Amanda comentou aqui, deixa eu ver. Eu estava pulando as aulas de química do meu cursinho, de tão perdida que eu estava. Então, não façam isso. Vai lá, gente, assiste. Assiste. E depois você recorre aos livros. Pode me chamar no Instagram para tirar dúvida, lá no nosso grupo, no Telegram. O importante é não desistir. Um pouquinho todo dia a gente chega lá. E outra coisa, lembrando que essa aula aqui é de introdução à química orgânica, tá? Eu disponibilizei um livro lá no grupo, inclusive, de química geral, que é a base da base da base das químicas. Então, é importante também vocês pegarem esse material. Vou passar aqui, ó. Ó, presta atenção nesses bizus que eu trouxe aqui. Repare que quando a cadeia... Ó, tá vendo que essa cadeia aqui forma um ciclo? Ela é uma cadeia fechada. Quando você passar ela para bastão, ela continua fechada. Tá? Quando eu tenho uma dupla entre os carbonos, que é esse caso aqui, repare que quando passa para bastão, a dupla se mantém ali, tá? Analisa aí, ó, para ver se vocês entenderam esses tópicos aqui, o tópico 1 e o tópico 2, se vocês entenderam essa passagem da estrutural para a bastão. Falem comigo aí nesse bate-papo, se entender. Não entendi. Essa parte aqui, ó, vê se foi isso aí que você não entendeu. Quem foi que perguntou? Amanda. Então, isso é a dupla. Tá vendo que tem... Deixa eu só apagar aqui para não confundir as coisas. Tá vendo que tem aqui, ó... Deixa eu usar o verde. Uma ligação dupla, 2 ligações. Isso está sendo representado aqui. 2 ligações. Conseguiu entender, Amanda? Perfeito, perfeito. Agora, todo mundo entendeu o 1 e o 2. Vamos para o 3. O que eu quero aqui nesse 3? Eu quero te mostrar o condensado do condensado. Como que é isso? Primeiro, ó, vou aqui. A, B, C. E vou sublinhar eles aqui de amarelinho para ter um destaque. Presta atenção aqui nesse ABC. O A é a fórmula estrutural. Conseguem ver isso? E aí eu fui para o B, que é a condensada. Condensei o que estava em volta dos carbonos. E agora, repare que no C, eu condensei até os carbonos. Tá vendo que isso aqui, ó,
CH2, CH3. Isso aqui, somando, não é um C2H5? E é esse C2H5 que está sendo representado aqui. É o condensado do condensado. Conseguiram entender isso? Perfeito, perfeito. É isso, galera. Simplificou o condensado, é isso aí. Por isso que eu falei que é o condensado do condensado. Ele condensou e condensou mais ainda, tá? Então, é uma forma também da estrutura aparecer para a gente aí nas questões. Vou passar o slide. Ligação sigma e ligação pi. Cara, isso aqui é muito tranquilo da gente entender. Mas o condensado não acaba ali, né? Como assim não acaba ali? O que seria... Ah, tá, o condensado acaba ali, acaba. Ah, sim, acaba ali. Eu que li um não do nada. Beleza. Vamos lá, ligação sigma e ligação pi. Como que funciona isso? Carbono faz 4 ligações. Já sabemos disso. 4 ligações. E aí, o que acontece? Ele pode fazer 4 ligações do tipo simples. Deixa eu botar isso aqui deitado, porque aí eu consigo escrever um pouquinho melhor. Ó, 4 ligações simples. Ele pode fazer uma dupla e 2 simples. Ele pode fazer uma tripla e uma simples. E ele pode fazer 2 duplas. E aí, o que está acontecendo nessa coisa aí de ligação sigma e ligação pi? A ligação sigma é sempre a primeira ligação. É uma ligação frontal. Átomo com átomo ali, ó, de frente. Então, a primeira ligação sempre vai ser sigma, que é esse símbolo aqui meio esquisitinho, esse 6 meio torto. Então, aqui, ó, só tem ligação sigma. Tem 4 ligações sigmas aqui. Quando eu tenho já esse outro cara aqui, ó, ligação sigma, porque a primeira é sempre sigma, a segunda é ligação pi. Então, aqui eu tenho 3 sigmas e uma pi. Tá bem? A terceira aqui, ó, sigma, sigma. A primeira é sempre sigma, e aí depois vai ser pi. Esse aqui, então, eu tenho 2 sigmas e 2 pis. A mesma coisa aqui ao lado, ó, sigma, pi, sigma, pi. Também aqui, 2 sigmas e 2 pis. Vem comigo. Isso aí é aquela coisa da orgânica que é assim, ó, aceita, decora e vai. O que é importante aqui? Entendeu a contagem de ligação sigma e ligação pi? Fala comigo aí no bate-papo. Sim, sim, perfeito. Cara, vocês estão demais. E uma coisa aqui que é importante para a gente, quando lá na frente, a gente trabalhar reações orgânicas. Isso aqui, ó. A sigma é forte, a pi é mais fraca. Deixa eu só ver a pergunta. As de fora são sempre sigma. Não decora isso, as de fora são sempre sigma. Por quê? Porque aqui eu estou pegando só o carbono. A gente vai ter que saber analisar isso aí numa cadeia carbônica, não vai ter o lance de fora de dentro. Por isso que é importante entender essa tabela e saber aplicar a tabela, tá bem, Amanda? E aí, voltando aqui para o sigma ser ligação forte e pi ser uma ligação mais fraca. Aqui está a justificativa, nesse desenho aqui mega maluco, aqui dá para a gente entender. A ligação sigma é de frente. A ligação sigma está aqui, ó. Ó, isso é sigma, isso é sigma, isso é sigma. A ligação pi
ela acontece aqui. É numa nuvem por fora, por isso que ela é mais fraca. Enquanto a sigma é tipo cara a cara, digamos assim. E aí ela é mais forte por conta disso, tá bem? Só para vocês entenderem a justificativa. Não vai ter que desenhar nada disso na prova, não. Fiquem tranquilos, graças a Deus. Deixa eu passar aqui, que eu quero falar com vocês. Meu Deus, já são 4h40. Eu quero falar com vocês sobre classificação de carbonos, tá? Quero muito falar disso nessa aula de hoje. Classificar carbono é algo super simples, mas é algo que vai estar presente na nossa vida na química orgânica. Lá na frente vai ter assim, a reação acontece no carbono secundário. A reação acontece no carbono terciário. O carbono terciário não oxida. E aí você não lembra o que é a classificação de carbono. Ou então você não sabe, você pulou essa etapa aqui, né, da introdução à química orgânica. Por isso que eu falei, a aula de hoje é para consolidar a base na química orgânica. Vamos lá. Classificação de carbono. Como é que funciona esse negócio? Primeiro, eu tenho lá minha cadeia de carbonos em que um carbono fica se ligando ao outro. Como que vai ser a classificação? Super, super simples. O carbono só está ligado a um outro carbono? Então, ele é primário. Se ele está ligado a 2 carbonos, secundário. A 3 carbonos, terciário. A 4 carbonos, quaternário. Você está entendendo? O nome faz sentido. O nome não veio aleatório. E quando eu tenho, carbonos primários, também são aqueles que não estão ligados, né, no caso, a nenhum átomo de carbono. Por exemplo, aqui, CH4. Esse carbono está ligado somente a hidrogênios. Ele seria classificado como carbono primário. Tem como mostrar a imagem? Tem sim, a gente vai ter muito exemplo e muito exercício disso, Larissa. Nos próximos slides, pode deixar. E essa definição aqui é o que a gente está precisando. Carbono primário se liga a um outro carbono. Secundário, 2 carbonos. Terciário, 3 carbonos. Quaternário, 4 carbonos. Agora vamos para a parte prática dessa coisa. Tá? Para quem não me conhece aqui ainda, vocês vão reparar que eu trabalho com a parte prática. Eu vou para exercício porque é o jeito da gente aprender o negócio. Eu tenho aqui círculos laranja, eu tenho quadradinhos rosas, eu tenho triângulo verde e eu tenho esse cara aqui que é um quadradinho torto amarelo. Eu quero que vocês tentem classificar eles quanto a primário, secundário, terciário e quaternário, tá? O laranja, por exemplo, vou fazer o seguinte, eu vou por seta. Vamos aqui, eu e vocês. Esse cara aqui, de acordo com o que eu falei, com o que vocês conseguiram pegar aí agora, ele é primário, secundário, terciário ou quaternário? Falem comigo aí no bate-papo. Primário, primário. Todo mundo consegue ver que ele é primário? Secundário, bom saber. E aí, além de primário e secundário, alguém acha que ele é outra coisa? Eu falaria secundário. Deixa eu só entender. Deixa eu explicar para vocês como é que a gente vai ter essa visão aí, esse Paranauê. Vamos lá. Eu acho que é quaternário, mas eu contei. Então, secundário. Tá, tem de tudo. Vamos lá. Você vai analisar, olha a tabelinha aqui anterior. Quantos carbonos esses caras estão ligados, tá? E aí vou voltar ali para a minha estrutura. Esse cara aqui, olha para ele e me diz a quantos carbonos ele está ligado. Me diz aí no bate-papo, quantos carbonos ele está ligado? 1. Pronto.
Pronto, Larissa, Amanda, Juliana, já me responderam. Se ele só está ligado a um carbono, então ele é primário. Entenderam como vocês vão olhar isso? Perfeito, perfeito. Ai, gente, vocês ainda chegando aqui falando que tem dúvida em química. Vocês estão sabendo responder tudo, meu Deus. Vou botar outro aqui, hein? Seta vermelha. O carbono que está com a seta vermelha. Ele está ligado a quantos carbonos? 2. Alguém acha diferente? 2, 3. 3, 3. 2 e 3. Vamos lá. 3. Ó, analisa comigo aí quem respondeu 2. Vê se me acompanha. Eu vou apagar aqui só para poder escrever melhor. Esse carbono que está com a seta verde, com a seta vermelha, desculpa, o carbono que está com a seta vermelha, ele está ligado a esses 3 carbonos aqui. Sim ou não? Quem respondeu 2 aí, tá vendo que ele está ligado a 3 carbonos? Perfeito. Então, se ele está ligado a 3 carbonos, ele é terciário, tá bem? Vamos agora aqui, ó. Vou para outro, hein? O carbono que eu estou colocando aqui, ó, nova setinha. Esse daqui, que está com a seta vermelha, ele é um carbono primário, secundário, terciário ou quaternário? Vitória já colocou que é secundário. Todo mundo concorda? Alguém acha que é primário, que é terciário, que é quaternário? Todo mundo botou secundário. É isso, então vocês já aprenderam a classificar carbono. Você vai pegar o carbono, vai olhar quantos carbonos ele está ligado. Ele só está ligado a 2. Exatamente, ele só está ligado a esses aqui, ó, esse e esse. Se ele está ligado a 2 carbonos, ele é secundário. Perfeito. Tá bem? Agora, ó, presta atenção. Vou passar o slide, que aqui está com a resposta. Me diz se vocês entendem. Se tem dúvida, coloca aqui no bate-papo comigo. Foi? Perfeito. Gente, esse tempo passa muito rápido. Agora que eu vi, já são 10 para as 5. Vou passar. Ó, exercício. Lembra que eu falei que tem exercício para caramba? Tem exercício sim. Preste atenção. Aqui é para você montar a cadeia. A cadeia já está aqui estruturadinha para você, ó. Você vai colocar ali ligação simples, dupla, tripla, que tipo de ligação é, tá? Esse exercício é todo assim. Estou passando rápido porque é para passar rápido mesmo. Eu quero que você faça isso depois da nossa aula. E aqui é para indicar, ó, classificação de carbonos. Primário, secundário, terciário, quaternário. Fiquem tranquilos que aqui uma questãozinha do NanoKid, famoso NanoKid, que caiu no Enem, que era sobre classificação de carbonos. Coloquei aqui, ó, no final do exercício todo, você vai sentar, fazer os exercícios. No final de todos os exercícios, vem a resposta. Ó, vem a resposta de todo mundo. Só que, ó, tudo tem resposta. Isso aqui vai ser para outro dia. Classificação de cadeia vai ficar para outro dia. O que eu quero que vocês tenham muito cuidado? Cara, não cola de você mesmo. Não façam isso. Tem a resposta? Tem a resposta. Você primeiro vai sentar e fazer o exercício. Depois, você vai ver a resposta disso. Depois você vai conferir. Teve dúvida? Nosso grupo está lá para isso. O Instagram está aí para isso. Eu estou lá para tirar a sua dúvida. E aí você vai colocar lá, vai me chamar e a gente vai resolver isso aí num pulo só. Tá bem? Gente, quero saber o seguinte. Falamos hoje sobre a química orgânica, classificação do carbono, sobre ligação π, ligação sigma, representar a cadeia, né? Que é estrutural, condensada, bastão, molecular. Vocês entenderam a aula de hoje? E quem aqui veio pelo grupo do Telegram, lá no grupo do Telegram tem um formulário
para vocês responderem, que aí eu coleto o e-mail de todo mundo e mando o material para todo mundo. Continue assim, tá salvando vidas. Gente, muito, muito, muito obrigada. Juliana também falou aqui, cadê? Aprendi mais do que no meu cursinho. A ideia é essa, a gente aqui vai devagar e sempre, toda semana, tamo junto, tá bem? Gente, muito, muito, muito obrigada, beijos. Então, já tá combinado, hein? Só vou informar isso no Instagram e para todo mundo. O nosso acordo aqui já tá feito. Nós vamos continuar semana que vem, classificação de cadeia e hibridação do carbono, tá? Beijo, muito obrigada. Até semana que vem, hein? Conto com vocês.